Muito bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer em particular ao Grupo Jerónimo Martins e ao Dr. Pedro Soares dos Santos pelo gentil convite que me endereçou para estar aqui hoje. Apresentar os meus cumprimentos a todos os presentes e a todos aqueles que nos acompanham online nesta sessão. Para falar da associação entre o padrão alimentar mediterrâneo e a saúde, penso que será importante começarmos por apresentar alguns indicadores de saúde. A ideia de falar primeiro destes indicadores de saúde é de percebermos a situação em que se encontra a nossa população, em algumas patologias que terão uma forte associação com o comportamento alimentar. E, na realidade, de acordo com o Inquérito Alimentar Nacional, nós conseguimos perceber que um número elevadíssimo dos nossos compatriotas tem sobrepeso ou obesidade e que, na realidade, os indivíduos com menos escolarizados apresentam uma prevalência superior desta situação. Se olharmos para a prevalência de hipertensão arterial, a situação também é ela particularmente preocupante e, sobretudo, nas faixas etárias mais elevadas. Muito obrigado. Por exemplo, olhando para o colesterol total, aquilo que normalmente nós designamos como mau colesterol, cerca de 63% dos nossos compatriotas entre os 25 e os 74 anos apresentam níveis elevados e nesta mesma faixa etária, 10% da população apresenta diabetes, em particular nos homens. Mas este valor sobe para quase 24% nos indivíduos entre os 65 e os 74 anos de idade. Adicionalmente, as doenças oncológicas têm tido um aumento muito significativo na nossa população, constituindo já a segunda causa de morte. Continua a ser algo lento. Aqui temos a prevalência de síndrome metabólica, que inclui na sua classificação parâmetros como a circunferência da cintura, o açúcar no sangue, a glicemia, os triglicerídeos, o colesterol HDL, ou bom colesterol, e a pressão arterial. E, dependendo da classificação e do número de cada um destes itens que são considerados, nós poderemos ter uma prevalência em Portugal que vai dos 36% até praticamente 50%. A consequência desta elevada prevalência destas patologias é que, de facto, nós temos uma muito elevada mortalidade por doenças do aparelho circulatório. As doenças cerebrovasculares, o AVC, continua a ser a principal causa de morte em Portugal, mas, de facto, as doenças oncológicas, os tumores malignos, apresentam também uma evolução bastante desfavorável. Assim, as doenças não transmissíveis, que são fortemente dependentes do nosso estilo de vida, estão no topo das causas de mortalidade e morbilidade prematura, e, de facto, os hábitos alimentares associados inadequados, são um dos principais determinantes da perda de anos de vida saudável na nossa população e, dessa forma, fará todo sentido a adoção de um padrão alimentar equilibrado para tentar preservar a saúde da nossa população. Olhando para os princípios da dieta mediterrânica, portanto, há um documento que foi produzido pelo Programa Nacional para a Alimentação Saudável e um dos primeiros princípios, já foi aqui mencionado, é o princípio da frugalidade e provavelmente esse será o princípio de mais difícil implementação ou de aceitação por parte da população. Contudo, a este princípio está associado a uma cozinha simples e nessa cozinha simples nós temos preparados que, pelo facto de não agredirem termicamente, não exporem a um excesso de calor os alimentos, preservam as suas qualidades, os seus nutrientes e outras moléculas que têm efeito benéfico na saúde e por isso, sopas, caldeiradas, ensopados, são técnicas culinárias que mantêm a já de si elevada densidade nutricional deste padrão alimentar. Por outro lado, o elevado consumo de vegetais, em detrimento do consumo de alimentos de origem animal, faz com que haja um consumo elevado de produtos hortícolas, de pão de boa qualidade, temos leguminosas secas e frescas, temos frutos secos e oleaginosas e neste grupo temos mais uma vez uma elevada densidade de nutrientes por quantidade de energia ingerida. Naturalmente, o consumo de produtos consumidos de origem vegetal, frescos, localmente produzidos e de época,
É muito interessante porque traduzem uma melhor riqueza de nutrientes, uma melhor qualidade em termos de sabor e aroma, além de terem impactos positivos do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da economia local. O consumo de azeite como a principal fonte de gordura é outro princípio da dieta mediterrânica à portuguesa e no geral. De facto, por muitos é considerado o pilar da dieta mediterrânica o consumo desta gordura. Vamos ver à frente porquê. O consumo moderado de laticínios, a utilização de ervas aromáticas para temperar em detrimento do sal. Em Portugal tem particular relevância dada a elevada prevalência de hipertensão e associação ao consumo excessivo de sal. O consumo frequente de pescado e baixo de carnes vermelhas e o consumo baixo a moderado de vinho, em particular às refeições. Este será provavelmente o tópico mais polémico destas recomendações e, naturalmente, se a pessoa não é já consumidor habitual de vinho com moderação, há quem não recomende a promoção do seu consumo. A água como principal bebida ao longo do dia e, naturalmente, a convivialidade à volta da mesa, que é absolutamente essencial para garantir o bem-estar. Tenho aqui uma representação gráfica da roda de alimentação mediterrânica. Portanto, este guia alimentar, penso eu, ser bastante interessante porque nos permite ver exatamente as proporções em que cada grupo de alimentos deverá fazer parte da nossa alimentação. E se repararem, por exemplo, no grupo das carnes e dos peixes, provavelmente a quantidade que aqui está representada é normalmente proporcionalmente inversa àquela que nós temos habitualmente nos nossos pratos. Quando se estuda a dieta mediterrânica, utilizam-se frequentemente tabelas de pontuação ou scores que avaliam positivo ou negativamente características de cada dieta. E, na realidade, existem diferenças entre estas escalas que podem fazer com que os resultados que se obtêm nos trabalhos científicos apresentem ligeiras diferenças. E aqui temos 4 exemplos de scores que são utilizados em investigação cardiovascular. E olhando para os dados dos estudos de intervenção, este trabalho teve 2 anos de duração, portanto, e neste estudo 322 indivíduos foram colocados em 3 grupos de intervenção diferentes, um com uma dieta com baixo teor de gordura, e outro com uma dieta de tipo mediterrâneo e outro com uma dieta com baixo teor de hidratos de carbono. A restrição de energia, a restrição de calorias, se quiserem, foi equivalente nos 3 grupos. E o que é interessante aqui observar é que, ao final de 2 anos da intervenção, quer a dieta mediterrânica, quer a dieta com baixo teor de hidratos de carbono, apresentavam uma perda de peso equivalente. Enquanto que a dieta com baixo teor de gordura foi aquela que tinha uma diferença estatisticamente significativa para com as outras duas e promoveu menor perda de peso. Mas os resultados mais interessantes deste trabalho provavelmente não têm a ver exatamente com a perda de peso, apesar dela também ser relevante, mas tem a ver com os efeitos que todas estas intervenções tiveram em parâmetros bioquímicos, como é o caso do colesterol HDL, dos triglicerídeos, do colesterol LDL, em que todas elas tiveram efeitos interessantes ao longo da sua implementação. Mas no caso particular da dieta mediterrânica, em particular nos doentes diabéticos, foi possível observar, como podem ver nos gráficos, D, E e F, é possível observar uma forte diminuição da glicemia, da glicose em circulação, da insulina e da resistência à ação da insulina. E, na realidade, o que daqui resulta é que nestes indivíduos diabéticos, portanto, esta intervenção teve um claro efeito protetor, em particular no diabético, apesar da perda de peso ter sido equivalente à da dieta com baixo teor de hidratos de carbono. Neste outro trabalho é possível ver que ao longo de 7 anos de intervenção com uma dieta de tipo mediterrâneo e com uma dieta com baixo teor de gordura, o grupo de indivíduos que fez a dieta mediterrânica e que teve inicialmente à entrada do estudo um diagnóstico de diabetes tipo 2, permaneceu por mais tempo sem necessidade de utilizar medicamentos antidiabéticos orais.
E isto é claramente vantajoso para estes doentes, porque a dieta mediterrânica permitiu, por exemplo, uma maior redução nos níveis de hemoglobina glicada, que é um marcador de controlo do açúcar no sangue, da glicose, e, por outro lado, permitiu uma maior taxa de remissão da diabetes, portanto, os doentes evoluíram muito favoravelmente e deixaram de ter a doença, muitos deles, e, em outras situações, adiou de forma importante a introdução dos medicamentos, e este aspecto é crucial, dado que melhora claramente a qualidade de vida do doente e ajuda a controlar as despesas em saúde. Neste outro trabalho, o Lion Diet Heart Study, portanto, o trabalho envolveu 605 homens e mulheres de meia idade que, neste caso, tinham sofrido previamente um infarto de miocárdio, e durante 4 anos estes indivíduos sofreram, entre aspas, seguiram uma dieta de tipo mediterrâneo, neste caso polemicamente suplementada com uma margarina rica em ácidos gordos ômega 3, ou eventualmente uma dieta de tipo ocidental, e após 4 anos, aqueles que tinham seguido a dieta de tipo mediterrâneo tinham uma redução de 72% na probabilidade de ter um segundo evento cardiovascular. E, portanto, este resultado, apesar de muito discutido na literatura científica, é de facto impressionante. O maior estudo eventualmente feito na área da dieta mediterrânica está ainda a ser, mas é o estudo PREDIMED. É um estudo de grande dimensão que envolveu cerca de 7.500 pessoas com alto risco de doença cardiovascular. Durante 5 anos, os participantes seguiram uma de 3 intervenções: uma dieta mediterrânica com azeite virgem extra adicional, uma dieta mediterrânica com maior ingestão de frutos gordos, ou uma dieta controlo com baixo teor de gordura. Neste caso, ao contrário das intervenções que mostrei anteriormente, não houve restrição energética, portanto não houve restrição de calorias, se quiserem, nem houve promoção de aumento da atividade física. E o objetivo primário do estudo terá sido, peço desculpa, que às vezes isto tem dificuldade em passar, portanto, o objetivo primário do estudo terá sido, de facto, avaliar o efeito destas intervenções por doença cardiovascular, infarto de miocárdio e AVC. E a conclusão a que estes autores chegaram é uma conclusão muito interessante, em que o risco de infarto de miocárdio, AVC e morte por doença cardíaca era 31% menor no grupo que fez a dieta mediterrânica mais azeite extra virgem do que no grupo que fez a dieta mediterrânea, e comparada com a dieta controle, e a redução era de 28% no grupo que fez a dieta mediterrânica mais frutos gordos. Mas o que é de realçar neste trabalho é que os indivíduos com hipertensão, dislipidemias ou obesidade responderam melhor à dieta mediterrânica do que à dieta controlo, o que torna particularmente interessante esta intervenção no controlo e na prevenção destas patologias que tanto afetam a nossa população. No final do primeiro ano da intervenção do estudo PREDIMED, portanto, já foi possível perceber que a prevalência de síndrome metabólica diminuía de forma estatisticamente significativa no grupo tratado com dieta mediterrânica mais frutos gordos, e assim uma dieta mediterrânica suplementada com este tipo de frutos, nozes, avelãs, pode ajudar a reverter a síndrome metabólica. Olhando agora para o paralelismo entre a síndrome metabólica, a diabetes tipo 2 e a Covid-19, a Covid-19, a síndrome metabólica e a diabetes tipo 2 são doenças multissistémicas. A patologia e a fisiopatologia da síndrome metabólica e da diabetes tipo 2 vai afetar os mesmos sistemas de órgãos que são lesados pela Covid-19, e assim é provável que os doentes com síndrome metabólica e com diabetes tipo 2 sejam mais suscetíveis ao desenvolvimento de quadros mais severos durante a infecção. E nós hoje em dia já temos dados que nos permitem perceber que os indivíduos com obesidade e com diabetes não só são mais suscetíveis a adquirirem a infecção, como após estarem infectados podem ter percursos menos favoráveis e eventualmente ficarem com sequelas mais severas. E daí que, se calhar para uma futura pandemia, uma das melhores formas de prevenção passará exatamente por, através da implementação de planos ou de padrões alimentares mais equilibrados, melhorar estes indicadores de saúde da nossa população. Será uma interessante forma de prevenção.
Quanto aos efeitos biológicos protetores da saúde da dieta mediterrânica, na prática nós estamos a falar de um padrão alimentar que tem uma grande quantidade de nutrientes por quantidade de energia ingerida e além disso, apresenta compostos como polifenóis, licopeno e outros que, de facto, no seu conjunto, vão ajudar a controlar a resposta inflamatória do nosso organismo e, naturalmente, ao controlar essa resposta inflamatória, vão ajudar a minimizar a lesão associada às patologias que mais afetam a nossa população, em que a componente da inflamação desregulada tem uma particular importância. E assim, nós sabemos que polifenóis que estão presentes na dieta mediterrânica ajudam a controlar não só o processo inflamatório, mas assim como o stress oxidativo e melhoram o nosso metabolismo lipídico, o metabolismo das gorduras do nosso organismo, e isto tem efeitos claramente protetores na obesidade, na diabetes, na doença cardiovascular e no envelhecimento. Falando um pouco, em particular, daquilo que muitos consideram o pilar deste padrão alimentar, que é o azeite, em particular o azeite virgem extra, está demonstrado que, quer pela sua riqueza em ácido oleico, quer pela sua composição em compostos fenólicos, tem efeitos favoráveis na inflamação, na função do endotélio, do revestimento dos vasos, na coagulação, no metabolismo das gorduras, no stress oxidativo, na agregação plaquetar, e todos estes efeitos ajudam a reduzir o risco cardiovascular. Contudo, há trabalhos interessantes que mostram que boa parte destes efeitos protetores do consumo de azeite só se observam no caso, ou se observam de forma mais evidente no caso de o consumo ser feito a partir de azeite virgem extra. Isto é, se nós estamos a falar, por exemplo, de azeite refinado, o processo de refinação parece degradar alguns dos compostos que conferem este tipo de proteção cardiovascular. Por outro lado, existe na literatura já uma abundante fundamentação relativamente ao efeito dos compostos da dieta mediterrânica em passos cruciais daquilo que é a doença neurodegenerativa, em particular a doença de Alzheimer. E daí que o consumo de alimentos que fazem parte deste padrão ajuda a controlar não só a disfunção mitocondrial, que afeta a produção de energia nas células, mas também a acumulação da proteína beta-amiloide, que é característica da doença de Alzheimer, mas ajuda também a controlar o stress oxidativo e a inflamação cerebral, e este conjunto de fatores ajudam a atrasar o desenvolvimento de doença neurodegenerativa e, eventualmente, até em algumas situações poderão evitar que ela surja durante a vida do indivíduo. O que dizem as recomendações de tratamento sobre o padrão alimentar? Pronto, quer as recomendações da European Society of Cardiology, quer as recomendações do American College, peço desculpa que eu não passei estes slides, foi um lapso meu. O que dizem então as recomendações quer as recomendações europeias, quer as recomendações norte-americanas da American College of Cardiology e American Heart Association, quer as recomendações europeias da Sociedade de Hipertensão, quer as recomendações americanas para o tratamento da diabetes, e assim como as recomendações americanas para o tratamento do cancro, todas elas mencionam a necessidade da implementação de um padrão alimentar equilibrado e nessas recomendações enquadra-se perfeitamente o padrão alimentar mediterrâneo. Aliás, no caso particular do cancro da mama, existem mesmo trabalhos que mostram que este padrão é protetor para esta doença particular. Como conclusões, na população portuguesa é muito preocupante a elevada prevalência de sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial, diabetes e cancro. Estas patologias estão, como vimos, associadas à elevada mortalidade por doença cerebrocardiovascular e cancro que observamos na nossa população, e todas estas doenças têm em comum o facto de não serem transmissíveis, dependendo da sua origem e progressão, em muito larga escala de fatores que estão associados ao estilo de vida. Assim, a adoção de um padrão alimentar energeticamente adequado às necessidades do indivíduo, com uma elevada densidade de nutrientes, é claramente uma abordagem de sucesso na prevenção e tratamento destas patologias, reduzindo fatores de risco e contribuindo para a obtenção de melhores indicadores de saúde. O padrão alimentar mediterrâneo tradicional será, assim, um exemplo paradigmático de um padrão alimentar equilibrado
e tendo em consideração o elevadíssimo custo para os sistemas de saúde e a perda de qualidade de vida associados às doenças crónicas evitáveis que afetam a nossa população, a adoção de um padrão alimentar que contribua para a sua prevenção e tratamento parece-me ser uma estratégia essencial para a boa saúde das populações, assim como para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Muito obrigado pela vossa atenção.